A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia, e é sempre um prazer poder estar ministrando uma palavra a cada um dos queridos inscritos no canal. Por falar em inscrito, eu quero saber se você é inscrito. Se você ainda não é, se inscreva no canal, toque o sininho para que você possa receber as notificações. Também peço a você que dê o seu like, isso é importante, assim a plataforma, o YouTube entende a importância desse trabalho junto a toda a comunidade, e que você também possa compartilhar, tá bem? Compartilhe aí esse trabalho para que mais pessoas possam estar também participando. Olha, vamos falar aqui sobre alguns elementos da ministração ou da pregação apostólica. A pregação apostólica, quais são as características? Será que hoje as pregações dos chamados apóstolos, elas têm a mesma característica ou têm as características que os apóstolos da igreja primitiva tinham? Vamos ver isto logo depois da nossa vinheta. Muito bem, estamos de volta, graças a Deus. Pregação apostólica. Quais eram as características? O que mostra uma pregação apostólica? Quais são os elementos que uma pregação apostólica deve ter? A Bíblia nos mostra alguns parâmetros, ou pelo menos uma passagem especial que nós vamos ver aqui, mostrando a importância disto e o diferencial que existe entre a pregação apostólica de hoje e algumas que aconteceram no passado através dos verdadeiros apóstolos de Cristo. Eu quero estar lendo juntamente com você, lá em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 3, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 11. Na verdade, é um texto até longo, do versículo 11 até o 26, mas nós vamos estar lendo aí por partes, para estarmos aplicando uma hermenêutica, uma interpretação, um entendimento daquilo que a palavra de Deus está falando. A primeira coisa que nós observamos numa pregação apostólica e que nos traz esse modelo através de Atos, ela está ali nos versículos 11 e 12, que diz assim: E, apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Olha que interessante. Primeira coisa que nós vemos aqui é que existe uma rejeição da glória pessoal. Existe uma rejeição de Pedro aqui, dizendo: olha, vocês estão maravilhados, vocês estão olhando para nós como se por nosso próprio poder ou santidade nós tivéssemos feito andar esse homem. E não foi por nós, não somos nós que estamos fazendo isto. Então, uma das características da pregação, da ministração da palavra apostólica, nos moldes dos apóstolos verdadeiros que houveram, é que eles fizeram uma rejeição da glória pessoal. Eles não estavam fazendo aí uma propaganda, um merchandising, um marketing do seu nome, do seu poder, com fotos na porta de uma possível organização religiosa, com a foto deles ali. Será que hoje, se nós pudéssemos, vamos usar de um anacronismo aí, pensarmos em uma instituição religiosa onde Pedro estivesse ali ministrando, ou Paulo, ou alguns dos apóstolos, será que eles teriam ali o desejo de colocarem uma foto deles na porta para mostrarem quem são, ou falando que eles é que têm o poder para estarem curando e toda essa pompa que existe? Bem, então aqui fica a primeira característica de uma ministração apostólica. A segunda questão, nós olhamos aqui para os versículos 13 e 14, que diz assim: O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida. Ou seja, aqui
os apóstolos, nessa pregação que eles estavam fazendo, nesta apologia na defesa do evangelho, de tudo que havia acontecido ali, eles estão mostrando a questão do pecado, a indicação do pecado, de como aquelas pessoas eram culpadas pela morte de Jesus, a coragem apostólica que havia, não é? Então eles não tinham uma pregação de estarem fazendo desafios financeiros, por exemplo. Você não vai encontrar, é um absurdo que nós vemos, você não vê em nenhum momento na Bíblia desafios financeiros realizados pelos apóstolos, pelos pais da igreja, para que as pessoas levassem quantidades em dinheiro para um culto, para que elas pudessem ter de volta também uma grande quantidade em dinheiro e serem aí abençoadas. Paulo diz sim, fala sobre a lei da semeadura, mas em nenhum momento aquele texto não está ligado a um contexto do que se faz hoje, a respeito de desafios financeiros para que a pessoa venha galgar mais empresas, mais propriedades, para que ela possa viajar o mundo, para que ela possa comer do bom e do melhor. Para que... Não existe isso, não existe essa conexão. Não é? Mas, sim, o que nós vemos na palavra é que eram homens corajosos e que indicavam o pecado, que mostravam o pecado. Pedro aqui ele está dizendo, olha o versículo 13, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus. Ele está glorificando Jesus. Ele diz, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que vos desse um homem homicida. Ou seja, eles preferiram soltar Barrabás, um homicida, né, e mandarem crucificar Jesus. Nós vemos essas coisas acontecendo. Claro que quando nós olhamos também para Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4, a partir do versículo 26, a palavra de Deus diz que se juntaram todos os homens da cidade, os políticos, Pôncio Pilatos, Herodes, mais uma turba de gente ali, para fazerem tudo o que fizeram contra Jesus, que foi um ato decretivo do próprio Deus. Nós vemos isso lá em Atos 4, 26. Mas é exatamente isso. Deus decretou que isso acontecesse, mas os elementos envolvidos na questão são culpados. Eles não são inocentes em razão disso. E aqui é uma passagem em que Pedro vem jogando no rosto deles esta condenação. Existe uma culpa que eles tinham e que Pedro veio falando abertamente a respeito disto. Nos versículos 15 e 18, há uma apresentação de Cristo aqui. Olha só, no versículos do 15 ao 18 diz assim, nós lemos o 14, né? E aí no 15 vem dizendo, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a estes que vedes, e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Ou seja, ele está mostrando o ato miraculoso que aconteceu com aquele coxo. E dizendo, olha, foi ele quem fez isto. Agora, irmãos, versículo 17, eu sei que o que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado. Isso nos arremete ao que nós falamos agora, sobre Atos 4, 26. Que o Cristo havia de padecer. Pedro está colocando no centro aqui todo o trabalho sacrificial de Cristo. E o versículo 19 ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então nós vemos que a pregação apostólica aqui, ela mostra a centralidade de Cristo. Não é a centralidade denominacional, até porque aqui não havia uma denominação em especial. É pecado ter as denominações? Obviamente que não. É errado existir as denominações que aí estão, que nós sempre mencionamos a respeito, a uma igreja presbiteriana, ou assembleia, ou batista, ou seja, um outro nome que for, quadrangular. Até aí não há problemas nenhum. A questão é quando se dá ênfase a uma denominação, como se ela fosse a porta da salvação. O que é uma característica do sectarismo. Em muitos lugares, em muitos grupos existem isso. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, os adventistas,
Os próprios católicos romanos dizem que eles são a arca, e se você não estiver na arca, você não é salvo. E todas as outras demais seitas, os mormons, dizem o mesmo. Então, essa é uma característica dos grupos sectários. O grande problema é que nós vemos que os outros que são denominações, que não são seitas, têm uma certa tendência, tem um certo comichão, você percebe isso claramente, algum comichão que existe nos ouvidos de alguns em quererem transmitir uma ideia de que a denominação ao qual eles pertencem é a única denominação verdadeira. Isso é de uma tolice sem tamanho. Por quê? Porque, obviamente, todas essas denominações, incluindo as históricas, o que é uma denominação histórica? Uma igreja, por exemplo, a denominação os presbiterianos. A igreja presbiteriana é uma igreja histórica, tem mais de 200 anos. Os batistas é uma denominação histórica, tem mais de 200 anos. Algumas outras denominações, elas também têm, a igreja metodista, ela também é histórica, porque tem mais de 200 anos. Mesmo essas que têm mais de 200 anos, se uma dessas denominações disserem que elas são as únicas portadoras da salvação, monopólio da salvação, isso é de uma enorme tolice, porque antes delas, então, quem seria salvo? E aí se encaixa também naquela questão que todos nós conhecemos de que Cristo, então, não salva, ou salva pela metade, a necessidade da placa denominacional. Então, isto já é algo que já não se tem mais valor nenhum, mas os incautos são alvos dessas pessoas. E na pregação apostólica verdadeira, nós vemos que o apóstolo aqui, Pedro, ele está dando ênfase a esta questão. E no versículo 19, por final, ele fala sobre o arrependimento. Ele fala sobre a questão do pecado. Arrependei-vos e convertei-vos. Tá? Então, isso é muito sério. Quando é uma organização que não tem compromisso verdadeiro com a palavra, não se prega a questão do pecado, do inferno, se prega somente vitórias, as conquistas financeiras, aquilo que a pessoa pode usufruir de melhor nesta vida, mas não se fala da questão do pecado, da conversão e do arrependimento. E uma pregação apostólica verdadeira, ela fala sobre isto. No versículo 20, nós vemos que há uma fundamentação bíblica falando da bem-aventurança, na sequência aqui. E Pedro ele faz uma alusão lá a Zacarias capítulo 14, que fala sobre isso. Zacarias 14, depois você leia, você vai ver todo o capítulo de Zacarias 14 falando. A conversão de Israel e Pedro falando então nessa alusão sobre a nova aliança. E o que nós temos que entender é que a nova aliança, Cristo ele fez a nova aliança, mas ela ainda não está fechada completamente. A nova aliança, ela se completa na sua totalidade, na sua expansão e totalidade, quando ela atingir toda a plenitude que vai alcançar as questões geográficas, políticas e culturais. A nova aliança, ela envolve questões geográficas, a nova aliança, ela envolve questões políticas, e a nova aliança, ela alcança também as questões também culturais. Obviamente que isso ainda não aconteceu na sua totalidade, porque ainda existem alguns acontecimentos a serem realizados, algumas profecias, que é aquilo que nós falamos, em relação às profecias bíblicas que ainda não se cumpriram. 30% do que está na Bíblia é profético, 90% se cumpriram, e os 10% que faltam estão aqui. Um exemplo são as questões escatológicas. A nova aliança ela vai alcançar a questão escatológica, obviamente, ela está envolvida nisso, e é impossível você falar sobre escatologia sem estar conectado com as questões políticas do mundo. A nova ordem mundial, o anticristo, questões de moeda, questões de um governo único, e nós vemos aí o planejamento sendo já levado de uma forma muito contundente de tudo isso que aí está. Então, se você tem um conhecimento bíblico, se você se interessa pela questão da escatologia e você também observa as questões políticas, financeiras, culturais, a geopolítica no mundo todo, você vai ver que está sendo aí cumprido tudo aquilo que Deus fala e vai haver um ápice dessas questões. A nova aliança, então,
ela se finda quando tudo isso for estabilizado. A nova aliança, ela vai trazer então uma serenidade nas questões geopolíticas, culturais, financeiras e todos os demais itens aí que se possa alcançar. Por isso é muito importante entender isso. Mas o mais importante disso tudo que nós estamos falando aqui nesse vídeo é a questão da pregação no sentido apostólico. Você concorda com isso? O que você fala, o que você tem a dizer sobre essa questão? Você já reparou que existe algumas pregações apostólicas de apóstolos que parecem viver em Marte? O que você acha? Coloque aqui o seu comentário, fale conosco. Coloque aí, olha, eu tenho experiência tal, já vi tal coisa, realmente não há uma pregação onde Cristo seja o centro. Não, eu conheço alguns lugares em que há a centralidade do culto, a centralidade de Cristo no culto. É importante que você comente. Então, coloque aí o seu comentário, nos deixe saber também quais são as suas experiências em relação a isso, tá bem? Nós estamos encerrando mais esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família. Não se esqueça de estar se inscrevendo aqui no canal, acionando o sininho, compartilhar, também comentar e dar o seu like. Sou o pastor Cláudio Rosa e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.